Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão, gente? Tudo certo? Nossa, que saudade que eu tava de vir aqui conversar com vocês, que saudade que eu tava de vir aqui trazer mais uma aula. Deixa eu só arrumar aqui o meu nome que ficou pela metade. Deixa eu ajustar aqui. E é uma alegria muito grande, né? Então, muito prazer. Eu sou a professora Jéssica Albernaz. Hoje sou eu que vou trazer a aula aqui para vocês, né? A aula passada estava a Luana, hoje sou eu. Nós vamos hoje falar um pouquinho, então, sobre o TDAH na sala de aula, vamos falar um pouquinho sobre ansiedade também, e vamos falar sobre a importância desse diagnóstico aí vir cedo, né? O que traz aí ao nosso favor quando esse diagnóstico aí vem cedo. Né? Então, nós vamos conversar um pouquinho esse mês de julho. Nós vamos falar bastante sobre isso, sobre TDAH, vamos falar bastante sobre ansiedade, até porque, né, ansiedade e TDAH às vezes estão ali juntos, né? E nesses últimos dias nós temos ouvido falar bastante sobre ansiedade, né? Um tema que está bem alto aí. Então, nós vamos estar trazendo aqui um pouquinho de conteúdo para vocês, né? Espero ser relevante para vocês nesses minutos que a gente vai ficar aqui aprendendo, que a gente vai ficar aqui construindo, né, conhecimentos juntos, porque esse é o nosso objetivo, né, construir conhecimentos juntos aqui. Então, né, espero ser bem relevante para vocês, certo? Vou botar aqui os meus slides. Então, como eu bem disse para vocês, hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico, identificação em sala de aula e vamos falar sim um pouquinho sobre o TDAH e a ansiedade, certo? Qualquer dúvida, né, que vocês tiverem podem nos mandar. Eu gosto muito da interação que a gente tem. E sobre certificados e materiais, né, já vou falar aqui antes, né, de nós darmos start na nossa aula. Então, falando aí um pouquinho sobre os materiais e certificados, tá? Você pode ter acesso entrando, então, no nosso link, tá? Que a gente sempre deixa aqui para vocês. O link que cai direto para o pessoal do suporte, eles vão estar ali tirando todas as dúvidas, mas eu sei que tem ali os materiais e tá muito legal, inclusive, tem muito material legal, tem muito conteúdo ali. E o certificado, também sei que tem um certificado gratuito de participação. Então, você pode estar aí acessando, pedindo, entrando em contato com o pessoal do suporte, que eles vão sanar melhor essas dúvidas para vocês. Bom, gente, não quero me deter então muito aqui, quero entrar logo nos nossos assuntos para a gente aí ter um tempo bem legal, de bastante conteúdo, de bastante qualidade aqui com vocês, tá? Então não vou me deter muito, vamos dar início então à nossa aula. Bom, então o que eu coloquei aqui para nós? Para a gente dar início, coloquei aqui algumas características, tá? Algumas características muito presentes em crianças com TDAH, tá? Então, vou ter aqui algumas características marcantes, né? Tanto com TDAH quanto com ansiedade, para a gente comparar uma e outra, né? Sei que a Luana falou um pouquinho sobre as diferenças de ansiedade, do TDAH e da ansiedade. Então, hoje eu quero trazer novamente, fazer um remember, né? Daquilo que a gente já viu, para a gente, então, conseguir aqui compreender melhor. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, TDAH na questão da desatenção. Então, dificuldade em prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido. Então, aquela criança que ela tem aquela dificuldade, você chama atenção uma vez, você chama uma atenção outra vez, você vê que é mais forte do que ela, né? Então, ela é mais forte do que ela consegue controlar. Então, aqui a gente consegue ver bem. Comete erros por descuido. Então, você sabe, isso acontece aqui comigo, né? Por exemplo, eu dou uma atividade para a criança que eu sei, sim, que ela sabe fazer, porque é o que a gente está aprendendo. Então, eu já sei os níveis ali de conhecimento, eu sei que ela tem domínio, eu sei que ela consegue, porém, por descuido, ela acaba errando, né? Então, com matemática, com números, por exemplo, a gente consegue observar, né, uma continha ali, 22 mais 14. Aí ali na unidade, 2 cai ali, 2 mais 4, e ela bota um 5, ela bota um 7, ela bota algum número. Ela sabe fazer. Mas naquele pico de energia, ela acaba se perdendo. Né? Ela acaba colocando algum outro número, ela faz a contagem nos dedinhos errado.
Então, comete erros, você sabe que ela sabe, porém, né, ela acaba errando. Número 2 ali, dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Então, atividades mais lúdicas, a criança tende a se perder, né? Então, se é uma atividade de correr, uma atividade lúdica dirigida, ela pode, sim, acabar se perdendo ali, acabar outro estímulo chamando a atenção dela, ou ela fazendo alguma outra coisa que talvez não foi pedido para ela fazer, não era parte da atividade, não fazia parte daquele momento, e ela acabou entrando ali na onda e fez, né? Então, mais um ponto. Terceiro ponto ali, parecer não ouvir quando se fala diretamente com ela. Então, vamos juntando, né? Vamos juntando uma coisa na outra ali. A dificuldade em ficar atento a atividades lúdicas dirigidas, vamos juntar com esse, porque por vezes, né, a professora tem que sim fazer com que essa criança retome a atenção, né? Então ela se perdeu, ela estava ali, era uma atividade lúdica, era uma atividade dirigida. Ela se perdeu, ela acabou entrando naquele pico de energia, né? Acabou fazendo outra coisa, você vai lá, você vai chamar a atenção dela, parece que ela não está ouvindo. Por quê? Porque ela está num pico de energia muito alto. Então, ela está desatenta, ela já se perdeu na poeira, né? Então, às vezes você vai chamar, vai parecer não ouvir. Isso são algumas características que eu estou trazendo aqui para vocês. Né? Então, mais uma ali: dificuldade em seguir instruções e finalizar tarefas escolares, outras atividades. Às vezes você vai dar uma atividade para ela, você vai trazer uma atividade para ela e ela não vai concluir. Ela pode começar sim, ela vai começar, mas vai ter uma dificuldade para finalizar. Por quê? Porque aí tem outros estímulos em volta que está chamando a atenção. Tem outros lugares que estão, outras coisas que estão fazendo com que ela se perca, que ela dirija aquela atenção que ela deveria estar dando para determinada atividade que você deu para ela fazer, que você pediu para ela fazer. Por vezes ela vai se perder, né? E a atenção dela vai se direcionar para outros meios, porque é muita coisa acontecendo. Então, vou trazer algumas dicas de como a gente pode facilitar, né? E uma das coisas é a questão do ambiente, porque se é um ambiente que tem muito estímulo, por exemplo, a sala que eu tô aqui agora, né? Que é a sala infantil nossa aqui da Psico. Né? Você tá vendo que aqui atrás de mim tá os divertidamentos para cá, né? Eu tenho uma dificuldade, gente, de mostrar as coisas para vocês. Mas aí para cá tá os divertidamentos, né? Aqui atrás de mim tem uma girafa. Porém, aqui na minha frente tem um armário com muitos brinquedos, né? Tem 2 armários aqui ali com jogos, né? Jogos de tabuleiro, enfim. Tem uma casinha, tem boneca, tem muita coisa aqui atrás de mim, né? Que eu talvez não consiga mostrar para vocês agora. Mas tem muitas coisas aqui, muitos estímulos. E eu tenho alunos com TDAH que é super difícil atender aqui, porque eu dou uma atividade para fazer, trago uma proposta de ideia de atividade, às vezes, por vezes, eu procuro atividades ainda que ele vai querer se envolver, que vai chamar a atenção dele, e mesmo assim, a gente acaba perdendo a atenção deles. Por quê? Porque tem muita coisa ali que tá chamando a atenção, tem muita coisa assim, eu preciso explorar, eu quero pegar, eu quero ver. A criança precisa, né? Então, eles têm uma dificuldade. Então, vou trazer uma atividade, a criança vai iniciar, mas talvez ela não conclua, justamente por conta de depositar a atenção dela em outras coisas, né? E a número 5, então, para a gente terminar esse primeiro slide, é dificuldade em organizar tarefas e atividades. Então, vamos juntando, né? Vamos juntando uma dica com a outra e vamos conversando, né? Então, dificuldade para se organizar, para organizar o material, né? Então, aquela criança que tem aquela mesa cheia de material, tá se dispersando, outras coisas estão chamando a atenção, tem muitos estímulos em volta. Às vezes pega o material e coloca todo em cima da mesa, ou vira o estojo, né? Muito desatenta. Tem essa dificuldade de organização. Né? Uma criança com TDAH, ela é muito desorganizada. Por quê? Porque ela é desorganizada com as ideias e desorganizada com as coisas. Então, o processamento dela tá meio bagunçado. Então, ela só está passando para fora o que está aqui dentro. Né? Então, a bagunça que está aqui, ela acaba gerando para fora. Então,
tem material por toda parte, perde material com frequência, né? Não sabe organizar o material, não sabe se organizar para tanto na chegada quanto na saída. Então, são características bem fortes que a gente pode observar. Bom, mais algumas que eu coloquei. Evita ou reluta em participar de tarefas que exigem um esforço mental prolongado. Então, atividades de texto, com textos muito grandes, interpretação de texto, que a criança vai exigir um pouco mais dela, a questão da matemática de resolução de problemas, né? Os probleminhas matemáticos. Então, a criança vai começar, mas aquilo ali vai cansar, vai fazer com que ela perca o foco. Então, quando são tarefas, por isso que a gente precisa, e eu já estou dando um spoiler aqui, por isso que a gente às vezes precisa, esse diagnóstico precoce, ele é importante, porque daí a gente vai conseguir ajudar essa criança o quanto antes. Então, quanto antes a gente tiver, quanto antes a gente vai conseguir ajudar. Porque, por vezes, algumas atividades sim terão que ser adaptadas. Né? Assim como eu faço aqui também. Algumas atividades aqui eu preciso adaptar porque eu já sei. Eu já sei que se eu der um texto muito grande, se eu der um exercício com textos enormes, com muitas resoluções de problemas, muitos exercícios matemáticos, a criança vai cansando, o processamento dela vai parando e ela vai perdendo o interesse. E quando vê, a atenção dela já foi, porque é questão de segundos. Então, a criança está aqui na minha frente, a gente está fazendo uma atividade legal, uma atividade bacana, mas extensa, ela vai cansando, ela vai perdendo foco dali. Daqui a pouco, passou um barulho lá na rua, ou ela olhou para a prateleira e viu um jogo diferente. Já desandou a maionese, já se perdeu. E já perdi a atenção daquela criança. Eu tenho que pegar, retomar novamente, né? Então, por exemplo, aqui, eu atendo uma criança e é 60 minutos. Então, por exemplo, se eu dou uma atividade muito longa, que vai cansar, que a criança vai se perder e eu tenho que ficar retomando ela para atenção, a hora passou. E não foi uma hora produtiva. Não foi uma hora legal, não foi uma hora que ela conseguiu adquirir conhecimentos, que ela conseguiu absorver conhecimentos, não foi. Então ela começou muito bem, porém terminou ruim. E a gente não vai conseguir ter aquela evolução que a gente espera que tenha, que a gente quer que tenha, aquela evolução que a gente procura, que a gente está buscando em questão da alfabetização. Então, já desandou, já foi. Então, muito importante. Perde coisas necessárias para as tarefas e atividades. Então, um exemplo, né? Atividade com tinta. Se você coloca ali atividade, bota a tinta, bota o pincel, a criança pode perder uma tinta, pode perder um pincel, pode perder a folha, né? Porque não está atenta. Então, caiu, perdeu, aí tem que pegar, tem que fazer. Então, né? Acaba que por vezes a criança vai se perder. Né? Então, são crianças desatentas. Distrai-se facilmente por estímulos externos. Então, foi como eu disse, a criança está aqui, ela está concentrada. A gente está fazendo atividade. Passou uma ambulância lá na rua, a criança automaticamente já olhou para a ambulância e já levantou da cadeira e já foi na janela, já quis pegar um brinquedo, já quis pegar... Porque tem crianças com TDAH que elas são impulsivas, né? Então, que inclusive, né, a Luana fala com muita propriedade aqui. E uma das nossas aulas, acredito que vamos nos deter nisso, mas crianças com TDAH, algumas crianças, elas são muito impulsivas. Então já levanta, já grita, já pula, já pega um brinquedo, já... E a tarefa tá ali. E a tarefa ficou por fazer. Por quê? Porque a atenção dela já foi. Né? Então, foi assim como um rio. Foi a atenção. E precisa retomar, vamos sentar aqui, certo? Então, já vi crianças que tive que dar atividade. Por exemplo, né? Botei ele na mesa de atividade. Na mesa, o que tinha na mesa? Meu estojo, o estojo dela, o caderno, enfim, né? Aí começou. Aí começa com o caderno, aí pega alguma coisa no estojo, aí quer olhar o meu estojo, aí quer olhar o que tem dentro do estojo, aí pega caneta por caneta e a atividade ali ficando. E a hora passando. Aí daí fica, Maria, vamos fazer atividade. Maria, vamos lá. E a hora correndo e voando.
Aí tem que tirar o caderno, tem que tirar o estojo, aí tem que tirar meu estojo também, porque são estímulos que a criança usou para se distrair. Tava tudo ali na frente dela, então, com certeza, isso aqui é muito melhor do que fazer essa atividade aqui. A atividade às vezes fica lá embaixo do caderno, né? Então, acontece com frequência. Esquecimento em atividade diária. Então, a professora deu uma explicação, né? Deu ali o comando da atividade, explicou a atividade. A criança começou no meio da atividade, esqueceu o que tinha que fazer. Aí vai até a prof retoma novamente, vai lá a criança fazer, daqui a pouco se perdeu de novo. Já esqueceu novamente o que tinha que fazer. Novamente a professora precisa retomar. Então, a criança com muita desatenção, ela pode sim esquecer, pode sim, com certeza esquece todos os comandos que a prof dá de alguma determinada atividade, principalmente quando o comando é muito extenso. Então, sim. Então, eu estou dando umas pequenas pinceladas para vocês sobre. Bom, aqui, TDAH. Então, o que eu coloquei aqui para nós? Mais um ponto do TDAH que a gente está falando: hiperatividade e impulsividade. Então, aqui eu também vou falar um pouquinho sobre a impulsividade, mas é breve, tá, gente? Brevemente eu vou falar aqui, como eu citei para vocês, que tem crianças com TDAH que são impulsivas, né? Então, que já coloquei na primeira, né? Fica inquieta, bate a mão e o pé, ou se mexe na cadeira, né? Tem crianças que precisam ficar batendo o pé para conseguir fazer uma determinada atividade, ou bate a mão, ou bate palma, ou levanta, olha embaixo da cadeira, não consegue ficar parada, se mexe toda hora. Então, aí a gente já vê a hiperatividade, né? Então, a gente fala muito que o TDAH o TDAH é o combinado, né? É a atenção e hiperatividade juntos. Tem crianças que somente têm o TDA, que é a falta de atenção. Quando é combinada, a gente consegue ver com mais clareza essas características que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, levanta-se da cadeira em situações onde espera que permaneça sentado, então na sala de aula, ali naquele momento de atividade, está todo mundo sentado, fazendo. A criança levanta, não consegue ficar sentado, ou em algum lugar, né, público talvez, foi em algum lugar com os pais, precisa ficar ali em um determinado lugar sentado, não consegue ficar, levanta, tem que levantar, porque é mais forte que ela. Então, são crianças extremamente agitadas. Corre ou escala em situações inapropriadas, né? Então, sobe na cadeira, sobe na mesa, sobe no armário, sobe em lugares que não deveria estar, né? Armário, porque às vezes a gente traz aula aqui para vocês e a gente fala muito para profs, né? E é sempre uma alegria estar aqui com vocês, trazer conteúdos para vocês. Mas eu também sei que o nosso público também tem pais, né? Pais, mães que assistem a gente. Então, as dicas que eu trago aqui a gente vê muito em sala de aula, mas a gente também consegue ver características em casa. A gente também consegue ver algumas dessas aqui em casa. Então, aquela criança que sobe em armário, sobe em roupeiro, sobe em lugares que não são feitos para a criança subir. Se coloca, às vezes, em situações de perigo, em situação de risco, né? Então, é uma das características da hiperatividade junto com a impulsividade, né? Então, onde se espera que não se suba, a criança está lá escalando, está lá subindo, enfim, né? Número 4, dificuldade em brincar ou se envolver silenciosamente em atividades de lazer, né? Então, fala muito, aí já entra ali na dica 5, né? Fala muito alto, fala o tempo todo, interage, às vezes interrompe colegas que estão falando, às vezes interrompe a própria professora, a prof está ali explicando alguma coisa, interrompe porque quer falar, quer interagir, quer estar ali no meio, quer se envolver, né? Então, isso é a impulsividade, são impulsivos para falar, né? Em momentos que não deveriam, por exemplo, né? A prof está ali explicando uma atividade, a prof está ali trazendo algo que precisa ser feito, e a criança interrompe, fala mesmo, e às vezes fala alto, né? Então, a gente consegue ver isso com bastante clareza, a gente consegue ver isso muito bem. Bom, agora falando um pouquinho, deixa eu só ver se eu não pulei. Não, tá certinho. A gente tinha pulado 2 slides, já a prof já tá viajando. Bom, falei algumas características importantes, tá? Então, sobre o TDAH.
Agora, vamos falar um pouquinho algumas características importantes sobre a ansiedade, gente. Eu tô andando assim porque eu tenho alguns slides importantes para trazer aqui para vocês, algumas informações importantes, alguns temas que eu quero falar bastante aqui, que são dicas para vocês mesmos. E não quero me deter muito nisso aqui, por quê? Porque a gente tem muitas outras aulas. Nesse mês de julho, a gente vai falar só sobre isso. Então, tem muita aula, tem muito conteúdo aí. Inclusive, até deixo de dica para você. Se você não assistiu a primeira aula, né, que foi a aula de segunda-feira, que a Luana gravou, trouxe para vocês, inclusive estava muito legal. A Luana trouxe claríssimo, ela falou sobre a questão do TDAH combinado. Ela falou muitas coisas bem interessantes. Então, se você não viu, não fique triste, tá? Porque todas as nossas aulas, elas ficam salvas no nosso canal. Então, você vai ver tanto a aula de segunda-feira, quanto todas as outras, porque todas as outras ficam aqui. E lá tem muito conteúdo, principalmente para todos, tá? Mas profs aí que estão iniciando, tá? Na carreira aí escolar, que estão iniciando a faculdade, né? Como eu digo aqui, a faculdade, ela é o raso do nosso saber, né? Ela é o raso. Você na faculdade, você vai aprender ali o básico. O resto você vai ter que ir indo atrás, né? Então, a gente entra na faculdade, é como, pensem comigo, é como se fosse um mar, né? E vocês acreditam que muitos de vocês vão concordar comigo. A gente entra na faculdade como se fosse um mar. A gente está no raso. Para a gente ir no fundo, a gente tem que buscar conhecimento. E às vezes esses conhecimentos não vão se basear somente na faculdade. Vão se basear em outros lugares que a gente vai buscar. Né? Então, tem coisas que você não vai aprender na faculdade que talvez você aprenda aqui comigo. Então, ou comigo, ou com a Luana, ou com todos os nossos outros profs maravilhosos que a gente tem aqui. Então, eu deixo como dica para você. Assista as nossas aulas. Se você tiver dúvidas em algum conteúdo, talvez não, mas com toda certeza vai ter aqui. Então, dá uma procurada, maratona aí o nosso canal, porque tem muita coisa boa, tem muito conteúdo bom que você vai extrair daqui. Então, todas as nossas aulas ficam salvas aqui. Então, sempre que você precisar, entra lá, dá uma procurada que você vai achar. Essa aula, inclusive, também vai estar lá. Mas falando aí um pouquinho, como a gente está no mês de julho e segunda-feira teve a nossa aula, se você não assistiu, assista lá, tá muito legal. E assista todas as outras que a gente vai deixar aqui para vocês, tá? Que a gente vai fazendo, que a gente vai trazendo, que a gente vai conversando, né? Colocando experiências. Eu espero que, de fato, vocês possam absorver aí todo o conhecimento possível que a gente traz aqui para vocês, porque a gente pensa com todo amor e carinho em todos os temas que a gente traz aqui. Outra coisa importante que eu vou voltar a falar dos materiais e certificados. Por que eu vou voltar a falar? Porque vocês sempre perguntam, né? Então, eu já vou retomar aqui novamente que sim, tem material, sim, tem certificado, só acessar o link, que vai cair para o pessoal do suporte, e eles vão estar auxiliando vocês, tá bom? Mas sim, tem material, tem certificado, tudo isso, tá, pessoal? Curtam o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, vamos seguir a nossa aula. Então, eu trouxe para vocês algumas características da ansiedade, tá? Para a gente ver algumas diferenças, porque às vezes a gente acha que é TDAH, às vezes é só ansiedade. Às vezes a gente acha que a ansiedade pode ter um TDAH aí. Então é importante a gente conhecer essas características e essas diferenças. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês para dar a introdução a essa nossa aula, então. Número 1, preocupação excessiva com eventos futuros. Então, aquela criança que se preocupa muito com o que vai acontecer, se preocupa muito com o que vai fazer. Mas amanhã. Tá, prof, mas se eu não fizer isso aqui hoje, amanhã eu vou fazer? Tá, prof, mas se eu não terminar essa atividade aqui, eu vou ter outro dia para fazer? Então ela já tá. Às vezes ela nem começou a atividade. Só larguei a atividade ali para ela, né? E só deixei ali. Aí ela pega a folha da atividade e ela já começa. Mas será que eu vou conseguir terminar? Ela nem começou a fazer. Então, ela já está preocupada se vai conseguir terminar, se vai ter outro dia para fazer, ou se não, né? Então, é crianças que já estão muito preocupadas com eventos futuros ou coisas futuras que vão acontecer, né? E aí, por vezes, isso acaba sendo um problema, sim, né? Principalmente para fazer aí tarefas. Bom, medo da separação dos pais ou cuidadores. Então, se a criança está ali no lar, né? Que por vezes ela vê alguma discussão dos pais, os pais se desentendem, né?
A gente sabe que sim, que tem coisas que realmente é normal e tem coisas que não, né? Então, claro, vamos mediar. Mas se é uma criança que ela está num lar, num ambiente onde ela não sente segurança do fato de que os pais brigam e pode haver ali, né, de se separarem, ela começa a ser uma criança ansiosa, porque ela não sabe o que, que vai acontecer, ela não tem segurança naquilo que vai acontecer. E se acontecer, como que vai ser? Então já vamos juntando com os medos futuros, com as preocupações excessivas. Então, ela está preocupada com o futuro, ela está num lugar onde ela não sente segurança, é o prato cheio da ansiedade, né? Então, ela pode sim ser uma criança ansiosa por conta desses motivos. Bom, número 3. Medos e fobias específicos, por exemplo, medo de escuro, animais. Então, a criança, de repente, né, pode acontecer. A criança tem medo de escuro, tá? Vamos usar esse exemplo aqui que eu coloquei para vocês. A criança tem medo de escuro, ela não se sente segura no ambiente onde ela não vê nada, e aí os pais deixam ali uma luz ligada, uma abajur, alguma coisa, e de repente falta luz de noite. Essa criança acorda no escuro. Ela vai ter uma crise. Por quê? Porque ela já tem medo. Já é uma coisa que já não traz segurança para ela. De repente acordou, se viu no escuro, já tem uma crise, já desestabiliza, né? Então, muito importante a gente se atentar a esses detalhes. E ansiedade social, medo de ser julgado ou humilhado. Então, a criança está ali na escola, isso acontece muito na escola, né? Então, a criança está ali, talvez sofra, né? Sofra bullying na escola. Então, antes dela ir, ou um ambiente com muita gente, né? Ela pode se sentir ali acuada e pode se desestabilizar, né? Bom, antes da gente continuar, vou deixar vocês com um videozinho passando aqui. Vocês não me abandonem, que eu já volto. Só vou dar um intervalinho para a prof poder buscar a água dela, que a prof esqueceu e a garganta tá secando. E eu já volto para a gente continuar falando um pouquinho mais sobre o TDAH e a ansiedade, tá bom? Mas não saindo daí, fiquem aí.
Voltei, gente, tô de volta e tô num cenário diferente, né? Como você pode ver, a parede branca ainda tá aqui, mas eu dei uma mudada de sala, né? Então, vamos seguir a nossa aula. Paramos falando então sobre ansiedade, né? Então, vamos dar seguimento aqui pra gente não se perder. Já peguei minha aguinha, né? Prof sem água não tem condição de falar, né? Então, vamos lá, vamos seguindo. Bom, outra coisa importante, né? Então, crianças ali, que eu botei aqui para nós, fadiga. Então, aquela criança que você consegue perceber que ela tá muito cansada, né? Que não é algo assim que ela tá cansada para não fazer a atividade. Não, você consegue observar nitidamente quando a criança tá cansada, né? Quando a criança reclama muito de dores de cabeça, dores no estômago, né? Tensão muscular, uma criança que tá sempre tensa, né? Uma criança que tá sempre, parece que tá sempre presa, né? Não consegue se soltar, fica aquele, né? Então a gente consegue ver isso muito com crianças quando elas estão começando, né, num ambiente novo, por exemplo, primeiro dia de aula, né, e aí a criança tá tensa, quando a criança é mais envergonhada, mais introvertida, então entra um pouco da questão da fobia social, não gosta de muita gente, ou se sente desconfortável com muita gente, e aí fica muito retraída, tá tensionando os músculos, né, então são crianças ali com ansiedade, sim, tá? Palpitação ou sensação de falta de ar, né, então a criança tá ali, se sente, né, por vezes fica, né? Então, respira fundo, tem respiração profunda. Então, são crianças que têm sim ansiedade, bastante ansiedade. A gente consegue ver isso nítido, a gente consegue ver muito, muito claro. Certo? Bom, na questão de comportamentos, então, né? Evitação de situações que causam ansiedade, então evita alguma atividade que a criança, você dá a proposta de alguma atividade. A criança, ela não sabe como ela vai se sair, se ela vai conseguir fazer, então ela já prefere não fazer, nem tentar, por vezes, nem não quer nem tentar, principalmente atividades lúdicas que ela precisa se mexer, que ela precisa fazer. Então ela já fica, aquilo ali já traz um desconforto para ela. Então talvez ela, né, aí é onde vai entrar ali agitação e irritabilidade, ela pode se irritar, né? Não quero fazer, pode chorar. Então, isso são sintomas de ansiedade, diferente das crianças com TDAH, porque criança com TDAH, por mais que ela esteja agitada ali, você propõe alguma coisa, ela vai fazer, né? Você lembra quando eu disse que ela pode subir em lugares inapropriados, então se é uma atividade que tem que se mexer, ela vai fazer. Uma criança com ansiedade já não, ela já vai ter essa dificuldade, ela pode não querer, ela pode se irritar, ela pode se incomodar. Então já é uma coisa que ela vai evitar fazer, porque ela não sabe o que vai acontecer, ela não tem certeza, né? Ela não traz conforto para ela, então ela já vai evitar, ela já não vai querer fazer de modo algum. E dificuldade de dormir ou manter o sono. Então, acorda toda hora, para dormir é uma dificuldade, demora para pegar no sono, conseguir de fato fazer com que o cérebro descanse. Então, já é uma criança mais ansiosa e ociosa também, certo? Bom, gente, importante lembrar que apenas um profissional de saúde mental pode fazer um diagnóstico oficial de TDAH e ansiedade. Então, o que eu trouxe aqui para vocês são algumas características que a gente consegue observar, sim, tá? Então, a gente consegue ver, sim. Porém, o profissional precisa trazer esse diagnóstico. Somente o profissional pode fazer isso, né? Então, não é nós, profs, que vamos trazer o diagnóstico. A gente pode sim ver algumas características, a gente pode trazer isso para a família, mas afirmar somente mesmo um profissional. Então, por isso que é importante a gente ter ali o auxílio dos profissionais da saúde, né, da área da saúde, que vai trazer esse diagnóstico. Benefícios do diagnóstico precoce. Então, agora eu quero falar para vocês o quanto é importante a gente ter esse diagnóstico. Por que é importante, Jéssica? Por que tu frisa bastante isso, gente? É importante porque vai trazer qualidade para a criança. Tudo que a gente fizer, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente traz aqui para vocês, de fazer isso, fazer aquilo, fazer determinada atividade, a gente está pensando sempre na criança, né? No bem-estar da criança, na evolução da criança, no aprendizado da criança. Então, tudo que a gente traz aqui para vocês, a gente sempre frisa a importância. Então, por que é importante? Se a criança tem TDAH e ela, por que é importante ter esse diagnóstico
o quanto antes, porque vai facilitar no aprendizado dessa criança sim. A gente vai conseguir entender ela melhor, a gente vai conseguir trazer atividades que vão facilitar para ela. Então é muito importante a gente ter esse diagnóstico, é muito importante a gente ter isso ao nosso favor, porque vai nos facilitar. Então, o que eu coloquei aqui para nós, tá? Intervenção e tratamento adequado. Então, identificar o TDAH cedo permite iniciar uma intervenção e tratamentos apropriados mais rapidamente. Isso pode incluir terapia comportamental, intervenções educacionais e, em alguns casos, os medicamentos, tá, gente? Então, quando a gente consegue ali identificar isso o quanto antes, a gente consegue saber exatamente o que essa criança vai precisar. Se essa criança vai precisar fazer terapias de comportamento, né, para mudar, para conseguir se concentrar em sala de aula, para entender as regras, para entender que tem o tempo para cada coisa e que é importante seguir as regras, que tem o tempo de sentar, que tem o tempo de fazer atividade, que precisa se concentrar, né? Então, se ela precisa dessa terapia para mudar isso, né? Em alguns casos, a questão dos medicamentos, como eu coloquei ali. Então, se a criança vai precisar tomar algum medicamento para se concentrar, para se acalmar, né? Por exemplo, a Ritalina. Eu tenho alunos que tomam Ritalina para vir para a aula, né? Ou para ir para a escola. Então, para conseguir se acalmar, para conseguir se concentrar e fazer as atividades. Somente assim, para se concentrar, né? Então, esse é mais um ponto também que a gente precisa da ajuda de profissionais. Então, muito, 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 muito importante. Outra coisa que eu coloquei aqui para nós, então, melhoria no desempenho escolar. Deixa eu só puxar o meu sofá um pouquinho para frente para ficar mais pertinho de vocês. Então, melhoria no desempenho escolar. Então, crianças com TDAH frequentemente enfrentam desafios acadêmicos devido à dificuldade de concentração e hiperatividade. Com diagnóstico precoce, estratégias de ensino podem ser adaptadas, podem ser implementadas, ajudando a criança a alcançar seu potencial acadêmico. Então, o que acontece, né? Crianças com TDAH, como eu falei para vocês, elas têm dificuldade, sim, tá? Elas têm dificuldade de se concentrar, né? Devido a tudo que a gente já conversou. Então, elas perdem a atenção muito facilmente. Então, elas precisam, sim, de algumas atividades que sejam necessárias serem adaptadas para ela. Então, quando a gente tem esse diagnóstico, quando a gente consegue esse diagnóstico cedo, que a gente consegue compreender, a gente consegue ver até onde vai o limite dessa criança, até onde a atenção dela permite que ela se concentre ali, onde ela consegue focar, né? Então, se tem atividades mais extensas, a gente já sabe que ela não vai focar, a gente precisa adaptar, porém, a gente precisa ter esse diagnóstico para saber exatamente o que a gente precisa adaptar, onde a gente precisa andar, né? Quando a gente não tem, quando essa criança não tem diagnóstico, é como se a gente estivesse num quarto escuro, sem saber onde a gente está pisando, para onde a gente tem que estar indo, né? Sem saber o que fazer. Estamos de mãos atadas ali, a gente precisa sair desse quarto escuro, a gente precisa sair. Mas como que a gente vai sair se a gente não está enxergando, a gente não sabe onde fica a porta, a gente não sabe onde a gente está pisando? Quando a gente consegue um diagnóstico, quando essa criança tem essa dificuldade, a criança tem TDAH, a gente tem diagnóstico de que ela tem TDAH, é como se ligasse uma lanterna. Aí a gente consegue ver onde estamos pisando, onde precisamos pisar, onde fica a porta para a gente sair. Então, gente, sim, é importante, porque vai auxiliar, vai ajudar a criança, né? Tudo, como eu disse para vocês, tudo que a gente faz aqui é em prol dessa criança, tudo que eu trago aqui para vocês é sim para o aprendizado dessas crianças, a gente se preocupa com eles. Então, não é porque, mas vamos rotular. Não, é importante a gente entender que a criança ela não precisa de rótulos, a criança precisa de ajuda, né? Então, quando a gente recebe uma criança com TDAH, a gente tem que entender que sim, ela tem diagnóstico, sim, é uma criança com TDAH, mas a gente não pode ver somente isso, a gente tem que ver além. Essa criança ela tem muito potencial para ser explorado ainda. Ela tem muito potencial e a gente pode trabalhar nesses potenciais para que sejam estimulados para que ela consiga evoluir, para que ela consiga avançar, para que isso seja usado ao seu favor. Então, quando você pegar uma criança com TDAH, quando você pegar um aluno
não é o nosso foco, né, aqui, mas vou usar o autismo, quando a gente pegar um aluno autista, que a gente possa entender que independente do diagnóstico que essa criança vai ter, estou falando aqui para vocês que é importante sim ter diagnóstico, é importante sim a gente saber o que essa criança tem para a gente conseguir ajudar, para que essa criança consiga evoluir, sim, é importante. Mas é importante nós, quanto educadores, também entendermos que não vamos olhar para essa criança com rótulos, vamos olhar para a criança sendo uma criança. E aí a gente vai ver, ela é uma criança, mas ela tem dificuldade nisso. Bom, então vamos se planejar para conseguir ajudar ela aonde ela tem dificuldade. Então, o diagnóstico não é um rótulo que a gente vai estar trazendo, mas é uma ajuda, um apoio que a gente vai estar trazendo para essa criança. Então, por isso é muito, muito importante. Eu quero que isso fique muito claro aqui para nós, que a gente não veja, que a gente, se a gente faz isso, que a gente pare de fazer, de ver a criança somente com os rótulos que muitas vezes os pais trazem. Às vezes os pais eles são ansiosos mesmos, então às vezes eles chegam e querem despejar tudo aquilo em cima da gente. Porque é autista, e é autista no verbal, e não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Porque é TDAH, não para, não senta, não faz. Sabe? Vamos parar com isso. Tá tudo bem, ela tem dificuldade sim, é uma criança que tem muita energia, né, para gastar. É uma criança que realmente talvez não tenha ali a falta de atenção, não consegue se concentrar. Mas não quer dizer que porque não consegue se concentrar que não vai aprender, ou que não consegue, não vai conseguir fazer as coisas, não vai evoluir, vai sim, né? Então, sim, às vezes os pais chegam cheios de rótulos, jogam tudo em cima de nós, quanto educadores, e esperam que a gente resolva. Mas não é assim. Então, vamos olhar para a criança, ver onde a criança precisa de ajuda, ver onde a criança precisa evoluir, onde a gente pode mudar, onde a gente pode mexer, onde a gente pode ajustar. E ir adaptando, a gente tem que ir adaptando essa criança e não moldando a criança para que ela se molde a algo que está pronto. Não, nós vamos moldar eles para que eles possam evoluir e avançar da maneira deles, potencializar aquilo que eles já têm, tá? Então, que isso fique muito claro. Então, quando eu falo a importância do diagnóstico, eu quero que você entenda como um rótulo que a gente está trazendo para essa criança, mas sim como uma ajuda que ela vai estar precisando. Bom, desenvolvimento de habilidades sociais. O TDAH pode afetar as interações sociais e a capacidade de formar relacionamentos. Intervenções precoces podem ensinar habilidades sociais e estratégias para melhorar a comunicação e a interação com outros, reduzindo a probabilidade de isolamento social. Então, uma criança, às vezes, com TDAH, ela não consegue se expressar. Ou talvez ela até se expresse, mas de uma forma às vezes não muito agradável, né? Porque uma criança, quando ela é muito impulsiva, às vezes ela fala muito alto, às vezes ela fala algumas coisas que, pela própria impulsividade, não é de fato, né? O que ela quis dizer, por exemplo, estão na sala, aí um coleguinha comeu uma bala, no momento que não poderia, a gente sabe que é errado, mas aí o que a criança faz? Prof, fulano tá comendo bala, né? E aí a outra criança já falou assim, poxa, né? Então já não vou ser amigo dele. Porque, olha, entende, gente, o que eu quero dizer para vocês? Então, às vezes, as crianças, por serem muito impulsivas, elas acabam se expressando de uma forma errônea que elas não querem se expressar. A gente vê isso também com o TDAH em adultos, tá? Que são impulsivos também. Às vezes, por vezes, eles falam o que vem na cabeça, falam mesmo, falam alto, não pensam naquilo que vão falar e acaba prejudicando que cria ali um relacionamento, que faça ali amigos, que consiga interagir. Quando a gente consegue ver isso cedo, a gente consegue já trabalhar. E isso também pode acontecer muito em terapias comportamentais, né? Então, por isso que a gente já viu lá, a criança precisa de terapia comportamental, isso é uma dos focos, né, que vai ser trabalhado. Então, a criança, ela é muito agitada, ela fala o que vem na cabeça, ela fala o que ela pensa, às vezes ela não consegue se expressar da maneira correta ou da maneira que deveria. E acaba afastando os colegas, acaba afastando pessoas, né? Então, por exemplo, né? Nós estávamos uma vez aqui fazendo o diagnóstico para saber se uma determinada aluna tinha TDAH. E aí, uma das coisas que veio escrito ali no parecer dela é que os colegas se afastavam dela
porque ela fazia fofocas dos colegas. E aí os colegas preferiam se afastar dela para, enfim, né? Para não ela acabar não criando algum atrito, alguma coisa. Então, é isso que eu digo para vocês. A própria impulsividade faz com que eles falem coisas que eles nem pensam no que eles estão falando. Quando viu, pá, já saiu. E isso acaba afastando os colegas ao invés de juntar. Então, eles têm esse problema, né? Eles têm essa questão ali de, às vezes, não conseguir se comunicar e acabar ficando sozinhos. Então, por isso é importante a gente conseguir ver para a gente conseguir trabalhar, né? Então, trabalhar a interação social para que evite esse tipo de situação, né? Das crianças preferirem se afastar porque é uma criança que faz fofoca, mas não é uma criança que faz fofoca, ela simplesmente se expressa muito, fala muito e fala o que não vem na cabeça e quando viu já foi. E aí, às vezes, ela também não entende, por que os colegas não querem ser meus amigos? Por quê? Porque ela é impulsiva, então ela fez coisas que ela nem percebeu que fez, porque é automático. Então, algumas coisas acontecem muito no automático e aí acaba prejudicando eles. Né? Então, vamos seguindo aqui. Redução de comportamento de risco. Então, crianças e adolescentes com TDAH não tratado pode ser mais propensos a comportamentos de riscos, como abuso de substâncias e envolvimento em atividades perigosas. Diagnosticar e tratar o TDAH precocemente pode ajudar a mitigar riscos. Então, como eu disse, são crianças impulsivas, então, quando não é tratado, quando não é cuidado, futuramente, isso pode levar eles a se envolverem em situações de risco, em situações de perigo, pela própria impulsividade de querer fazer as coisas, de querer se envolver. Então, isso pode ser muito prejudicial a longo prazo. Então, para vocês verem, é uma coisa que está acontecendo agora, que a gente consegue tratar agora para que futuramente não venha a acontecer. Então, quando não tratado, futuramente, a longo prazo, isso pode trazer algo muito mais prejudicial. Essa criança vai crescer, vai se tornar um adolescente, vai se tornar um jovem e vai se colocar em áreas de risco, que não tinha necessidade se fosse tratado precocemente. Então, mais um ponto que a gente vê o porquê é importante ter esse diagnóstico para ser outro ponto que a gente vai conseguir tratar, que a gente vai ver resultados futuros, não somente resultados agora. Claro, é muito importante a gente trabalhar resultados de agora, mas que isso vai gerar futuramente. Então, o que a gente está plantando agora, que vamos colher os frutos quando crescer, né? Mas evitar que sejam frutos ruins, que sejam frutos bons, né? Muito importante. Melhoria da autoestima. Então, crianças com TDAH frequentemente experimentam frustrações e falhas repetidas, o que pode afetar negativamente sua autoestima. Com o diagnóstico e apoio adequado, elas podem entender melhor suas dificuldades e aprender a superá-las, melhoram a sua autoconfiança. Então, um outro ponto, um outro exemplo que eu trago aqui para vocês, tá? Que eu já ouvi isso aqui, de uma criança com TDAH. Crianças, né, muito agitadas com TDAH, às vezes eles acabam. Não gosto muito de usar essa palavra, mas vou usá-la aqui, né? Eles acabam sendo muito desastrados. Então, às vezes, pela própria agitação, bate, vira um copo, derruba o copo, ou, como eu disse lá no início, comete erros com muita frequência, né? Então, pela falta de atenção. Isso acaba sendo prejudicial na autoconfiança deles. Por quê? Porque eles acham que são desastrados, são burros. Porque eu sou burro. Já ouvi muito isso das crianças, muito isso. Não é que a criança é burra. Não é isso, jamais. Né? Ela precisa ali de um auxílio, sim, mas às vezes são coisas que elas sabem fazer. Mas a falta de atenção não permitiu que fosse feito. Né? Então, já ouvi da criança, porque ela virou um copo, aí molhou todas as folhas que estavam em cima da mesa. Porque eu sou um desastrado. Porque eu não cuido do que eu faço. Porque a criança não tem noção de lateralidade. Ela não sabe a distância que tá o copo dela e bateu, aconteceu, né? Então, aconteceu. Então, são situações que nós, quanto educadores, às vezes a gente consegue prever antes de acontecer. Então, a criança tá ali, a criança muito agitada, tá ali sentadinha, e aí botou um copo, a gente já viu, ela vai bater nesse copo, vai virar, já tira dali. Sabe? Já tira dali, já bota em outro lugar. Vou deixar aqui. Quando você quiser, você me avisa que eu pego e te dou.
Quando a gente consegue prever esses pequenos detalhes, a gente acaba automaticamente trabalhando a autoconfiança deles. Então, quando eles conseguem fazer alguma coisa, quando a gente consegue trabalhar, quando a gente consegue estimular da maneira certa, da maneira correta, a criança começa a evoluir, ela própria percebe quando ela está evoluindo e ela começa a entender, olha, eu consigo fazer isso. Então eu posso fazer, eu não sou um desastrado, eu não sou um burro, eu não sou uma pessoa que não sabe fazer as coisas. Não, eu só tava com uma dificuldade que a prof está conseguindo me ajudar a resolver. Então isso acaba sim ajudando muito na autoconfiança deles. Eles acabam se sentindo melhor, eles acabam se sentindo mais confiantes naquilo que eles estão fazendo, naquilo que eles foram propostos a fazer. Então, isso acaba sendo muito, muito, muito importante, tá? Então ajuda muito, né, a eles a se sentirem melhor mesmo, né, que é o nosso objetivo. Bom, suporte escolar e familiar. O diagnóstico precoce permite que a família e a escola compreendam melhor as necessidades da criança e ajustem suas expectativas e suportes de acordo. Isso pode incluir a implementação de planos de educação individualizados, tá? Então, por exemplo, você está trabalhando com a criança, a autonomia dela, ou alguma atividade que você se propõe a fazer com ela, que ela pode, isso pode ser refletido em casa também, é muito importante ter essa rede de apoio que são os pais. Então, quando a gente tem os pais, quando a gente consegue contato com a família, com o cuidador dessa criança, a gente consegue trabalhar juntos. Quando a gente consegue trabalhar juntos, a gente consegue ter resultados melhores, a gente consegue ter resultados mais visíveis. Então, quando a gente está trabalhando, quando a gente está tendo esse contato direto com a família, a gente pode fazer atividades, pode fazer um plano de ensino e esse plano de ensino ser seguido tanto na escola quanto em casa, tanto com os profs quanto a família. Então, é importante para ter esse segmento e a criança, o processamento da criança conseguir entender que é uma continuidade. Então, aquilo que ela está fazendo na escola, ela vai refletir em casa. Aquilo que ela está fazendo em casa vai refletir na escola. Uma coisa vai refletir na outra porque as duas coisas precisam, devem andar juntas. Então, quando a escola e a família conseguem andar juntas, a evolução dessa criança vai ser visível, vai ser notável. Porque ela está tendo essa continuidade da escola para casa e de casa para a escola. Então, muito importante quando a gente consegue trabalhar junto com a família, quando a gente consegue trabalhar junto com os pais. Porque a gente precisa, sim, os pais precisam entender. Eu sei que tem alguns pais que eles são mais complicados de entender, são mais difíceis, acontece, né? Até porque são pais mais ansiosos também. Então, são pais que às vezes dão ali uma apertadinha no nosso sapato, mas a gente tem que ter um jogo de cintura e trazer eles para a realidade de que a gente precisa deles. Não adianta os pais, por vezes, acharem que o educador vai fazer tudo. Não, a gente precisa do auxílio deles também, a gente precisa da ajuda deles também. Então, nós precisamos, um precisando dos outros, né? Então, assim como eles precisam da gente, nós também precisamos do apoio deles, né? Da ajuda deles, de ter essa continuidade para que essa criança evolua. Você quer ter uma evolução mais visível, então vamos trabalhar juntos, vamos construir juntos, vamos construir a base para essa criança junto. E essa criança só tende a melhorar, só tende a avançar, porque vai ter continuidade. Bom, prevenção de problemas emocionais e comportamentais. Sem tratamento, crianças com TDAH têm maior risco de desenvolver problemas emocionais, como ansiedade ou depressão, e problemas comportamentais, como a desobediência e a agressão. Então, o que a gente já viu lá no início, quando eu falei um pouquinho sobre TDAH, quando eu falei um pouquinho sobre a ansiedade, né? Então, essa criança pode não ter ansiedade, mas desenvolver ansiedade quando não se sente seguro, quando não está em ambiente seguro, né? Quando não tem uma certa segurança, quando ela não se sente segura, pode gerar sim uma ansiedade, que pode gerar sim uma depressão, né? Na questão comportamentos, acabar se tornando uma criança agressiva, uma criança que está sempre em estado de alerta, né? Então, quando a gente começa a trabalhar, quando a criança consegue pegar confiança nela mesma, ela vai conseguindo evoluir positivamente. Mas quando essa criança não se sente segura, quando a gente não consegue trabalhar essa parte comportamental, a criança tende a andar para trás. E ela pode sim gerar uma ansiedade, ela pode sim gerar uma depressão, né? Ela pode sim ser aquela criança desobediente que você vai falar, que você vai dar comandos, ela não vai ouvir, ela não vai fazer,
Então, quando é tudo trabalhado, por isso que uma coisa é muito conectada na outra, por isso que a gente juntou muito o TDAH com a ansiedade, porque é como se os dois andassem juntos. Então, é muito, muito, muito importante ter esse diagnóstico para a gente trabalhar vários fatores. Você vê que até aqui, ainda não terminou, mas até aqui, eu trouxe vários fatores em que esse diagnóstico precoce vai trazer melhoria, onde ele vai conseguir ajudar, onde ele vai conseguir apoiar, onde ele vai estar ok. Então, eu trouxe muitas coisas aqui, como você pode observar, né? Então, é onde a gente vai trabalhar, onde a gente vai conseguir moldar essa criança. Adaptações em sala de aula, então assentos preferenciais, coloque a criança em um lugar onde haja menos distrações, como perto do professor ou longe das janelas e portas. Então, são lugares que você sabe que a criança ela vai se dispersar porque tem algum outro estímulo que vai chamar a atenção dela, já evita colocá-la ali. Não, coloca ela do seu lado, né? Um lugar onde tenha menos estímulo possível para que ela possa se concentrar. Né? Então, na frente, às vezes, é a melhor opção, porque os colegas todos ficam atrás. Então, claro, vai virar para trás sim, mas na frente ali você consegue estar sempre puxando a atenção, puxando a atenção, puxando a atenção, né? Mas quando a criança está no meio, está atrás, você tem que estar toda hora chamando, e aí é muito estímulo, é muita coisa acontecendo em volta, por vezes ela não vai nem ouvir, porque ela já vai estar distraída com outras coisas, né? Então, na frente sempre é a melhor opção. Pausas regulares. Então, permita pausas curtas e regulares para ajudar a criança a manter a concentração. Fez uma atividade, não muito extensa, claro. Fez uma atividade, dá um tempinho, depois faz outra, dá um tempinho, faz outra, e assim vai indo. Permita que o cérebro dela possa também dar uma, né? Dar uma acelerada ali, mas que possa voltar para a concentração. Porque, como eu disse, atividade muito extensa, ela vai se perder. Então, se for uma atividade atrás da outra, uma atividade atrás da outra, acaba se tornando extenso, acaba se tornando cansativo. Ela vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo. Quando você viu, já foi. Então, extremamente importante ter esse jogo de cintura em sala de aula. Métodos de ensino diferenciado. Então, instruções visuais e verbais. Combine instruções visuais com instruções verbais para ajudar na concentração. Então, ao mesmo tempo que você fala, você mostra uma imagem, né? Se é contação de história, melhor ainda, né? Ou alguma atividade, você vai falar e você vai mostrar. Então, você está conseguindo prender a atenção dela ali para você. Quando você fala, quando você mostra, quando você faz com que ela interage, ela acaba se envolvendo e você acaba prendendo a atenção dela. Material interativo. Use material de ensino interativo e prático para manter o interesse da criança. Então, procure coisas que vai interessar ela. Plano de ensino individualizado. Então, personalização. Desenvolva um PEI, né? Que é para cada criança, né? Um plano de ensino individualizado. Né? Então, um plano educacional individualizado para cada criança, para que possa evoluir, ver aonde ela precisa de ajuda, né? Com o tempo, mudando sempre. Então, trace metas. Você vai traçar uma meta para aquela criança, certo? Aí aquela criança você vai sempre estimulando, pá, ela atingiu aquela meta. Mude a meta, então mude o PEI, né? Troque agora, procure atingir outra meta. A primeira meta é a criança aprender as letras do alfabeto. Beleza, aprendeu, agora vamos para a próxima. E aí vamos para a próxima, vamos para a próxima. E assim vamos evoluindo sempre no PEI. Então, sempre visualiza, vê se a criança já atingiu metas, estabeleça a meta de março a maio, tem que aprender as letras do alfabeto. Gente, é só um exemplo que eu estou dizendo para vocês, tá? Tá, beleza, atingiu. Agora de maio, junho, de junho a setembro. E assim vai indo e você vai mudando e você vai vendo a evolução da criança para você conseguir acompanhar também. Bom, então aqui, a combinação dessas estratégias pode criar um ambiente de apoio que permite a criança com TDAH desenvolver suas habilidades e superar desafios. A colaboração entre pais, professores e profissionais de saúde é fundamental para o sucesso do acompanhamento e manejo do TDAH. Então você vê que o TDAH precisa também de uma rede de apoios. Então não é a família, não é somente o educador ou somente o pessoal da área da saúde, não, é todos juntos em prol de um único objetivo, que é a evolução dessa criança. Bom, gente, para terminar a aula, eu deixei uma frase aqui para vocês. Então, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidade para a sua própria produção, a sua construção, né? Então, a gente não vai inserir aquilo que a gente sabe nas crianças, mas vamos permitir que eles possam criar suas próprias responsabilidades, as próprias maneiras de aprender,
né? Então, você vai transferir o seu conhecimento, mas vai permitir que a criança faça bom uso deles, certo? Essa foi a nossa pequena aula de hoje, né? Passou tão rápido que eu nem vi, mas vamos ter muitas aulas, essa é só mais uma, então, da nossa série de aulas que a gente vai ter aqui falando sobre TDAH, falando sobre ansiedade, né? Volta a falar sobre os materiais, certificados, é só você acessar o link, cai pro pessoal do suporte, curta o vídeo, né? Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito ainda. E fico muito feliz, gente, de contar com a participação de vocês. Espero poder contar sempre com a participação de vocês aqui. Espero que vocês consigam ter aprendido um pouquinho, então, né, do que eu quis passar hoje para vocês. Beijo e eu espero todos vocês aqui na próxima aula. Vocês não me abandonem, hein? Quero ver todos vocês aqui. Beijo.